A Mente que Atrai Fortuna, de Guilherme Esteves. Introdução. Antes de compartilhar todo o conhecimento que preparei, preciso contar brevemente minha história. Pode parecer irrelevante, mas garanto que é fundamental você entender minha origem, meus desafios e como cheguei até aqui. Não é apenas para criar conexão entre nós, mas para você perceber que já estive perdido, frustrado e sem dinheiro. Também senti a dor da estagnação, a sensação de que nada daria certo. Quero que você veja que sou real, que passei pelo que muitos passam e que o conhecimento que entregarei não vem de teoria vazia, vem de quem viveu intensamente, aplicou, testou, errou, aprendeu e finalmente descobriu o que funciona. Deixe-me contar um pouco sobre mim, porque esta história mostrará por que o que você aprenderá aqui é diferente de tudo que já lhe ensinaram. Meus primeiros passos. Sempre fui um menino alegre. Gostava de estar com amigos, brincar e me divertir. Minha paixão era jogar futebol. Esse era meu sonho. Tinha certa habilidade e muita gente dizia que eu tinha potencial. Mas talvez tenha faltado sorte, uma mentalidade mais ousada e comprometida. Algumas lesões também atrapalharam. Como muitos sonhos de criança, esse ficou pelo caminho. Com essa possibilidade descartada, restava apenas estudar. Na escola, eu era o famoso aluno mediano, aquele que passa raspando, mas passa. Minhas notas eram sempre no limite, 6, 5, e quando tirava 8 já me sentia um gênio. Às vezes ficava de recuperação, mas graças aos meus esforços de última hora, nunca repeti. Sinceramente, nunca entendi por que me esforçar tanto para tirar 10 se com 6 eu também passaria. Até hoje não entendo. Paz e dinheiro. Cresci numa casa onde, graças a Deus, nunca passamos necessidade. Meu pai sempre se esforçou muito para nos dar o melhor. Trabalhava duro para garantir uma boa vida. Minha mãe, com todo amor e carinho, fazia de tudo para nos manter bem. Sempre tivemos comida na mesa, um teto seguro, roupas e presentes em datas especiais. Não era luxo, mas nunca faltou o essencial. Porém, havia um detalhe crítico. Meus pais tinham o perigoso hábito de gastar mais do que deviam, sempre prontos para financiar um estilo de vida que não cabia no orçamento. Era parcela sobre parcela e zero investimento. Isso, cedo ou tarde, gerava estresse. Muitas vezes tivemos que vender o carro e dar um passo atrás. Era um ciclo vicioso. Vivíamos momentos bons, viajávamos, comprávamos um carro novo, mas logo chegava a hora de economizar. As preocupações voltavam e tínhamos que vender o carro bonito que havíamos comprado. Gosto de brincar que a irresponsabilidade financeira também tem suas doses de prazer. Afinal, o que uma irresponsabilidade e um cartão de crédito não fazem? Às vezes era uma viagem, um presente, algo que trazia alegria momentânea. Mas quando menos esperávamos, a conta chegava. Com o tempo, o preço dessa irresponsabilidade começava a pesar cada vez mais. Vergonha, medo, estresse, ansiedade e até problemas de saúde. Essa relação complicada com dinheiro marcou profundamente minha infância e, sem perceber, me ensinou muito, tanto bom quanto ruim, sobre como lidar com finanças. A sensação de não me encaixar. Na adolescência, comecei a perceber que não me encaixava no molde tradicional. Médico? Não queria. Advogado? Também não. Engenheiro, arquiteto, dentista, nada disso me atraía. Os adultos diziam que eu precisava escolher uma faculdade, um caminho certo, mas eu olhava para tudo aquilo e pensava, não quero nada disso. No fundo, o que eu queria era simples, ter dinheiro, liberdade e trabalhar com algo que me deixasse alegre. O dia em que tudo começou a mudar. Resumidamente, eu estava perdido, sem rumo, sem saber o que fazer da vida. Ia para a escola só porque tinha que ir, afinal não dava para ficar em casa apenas jogando videogame. Até que numa terça-feira aparentemente comum, algo diferente aconteceu. Por volta das 18 horas, meu pai chegou em casa com 2 livros na mão, um romance cujo nome não lembro e outro chamado Pai Rico, Pai Pobre. Como ninguém em casa tinha costume de ler, perguntei, pai, por que você trouxe livros para casa? Ele respondeu, estava na loja do meu amigo e ele ia jogar esses livros fora. Fiquei com pena e falei que ficaria com eles. Além disso, o apelido do meu pai é Rico, ele se chama Ricardo, então o nome do livro chamou sua atenção. Mas a verdade é que ele pegou o livro mais por curiosidade e pena, nem era a intenção ler ou me incentivar. Nessa mesma noite, meus pais foram para um aniversário, difícil de acontecer numa terça-feira, e fiquei sozinho em casa. Estava entediado, sem vontade de fazer nada. Vi aquele livro em cima da mesa. O título também me chamou a atenção por conta do meu pai. Peguei meio sem interesse, abri, comecei a ler
e a cada página era como se um novo mundo se abrisse na minha mente. Um novo mundo. Foi meu primeiro contato com conhecimentos desse tipo. O livro explicava tudo que ninguém nunca tinha me contado sobre dinheiro, sucesso e prosperidade. Comecei a entender o que fazia os ricos serem ricos e por que a maioria das pessoas jamais sairia do ciclo da pobreza. O livro explicava que a mentalidade pobre busca estabilidade, salário fixo, segurança e gasta todo o dinheiro com passivos, coisas que não retornam dinheiro. Enquanto isso, os ricos criam negócios, contratam pessoas, constroem sistemas, fazem o dinheiro trabalhar para eles, ganham dinheiro mesmo sem estar presentes e investem a maior parte em ativos, coisas que dão retorno financeiro. Pai Rico, Pai Pobre me mostrou que o mundo não é como a escola diz, que riqueza é mais sobre mentalidade do que sobre diploma ou currículo. Aquilo mexeu comigo de um jeito que nunca tinha sentido antes. Era como se uma venda tivesse caído dos meus olhos. A mudança de mentalidade e o começo da minha sede por conhecimento. Depois de ler Pai Rico, Pai Pobre, algo mudou dentro de mim. Minha mente se abriu. Eu não conseguia mais olhar para o mundo da mesma forma. Aquele livro tinha me mostrado uma realidade que ninguém nunca tinha me contado. Quanto mais pensava naquilo, mais queria saber. Eu queria entender mais, queria devorar conhecimento, queria descobrir como o jogo do dinheiro realmente funcionava e como as pessoas realmente enriqueciam. Estava com fome de aprender. Comecei a buscar livros, já li mais de 70 até hoje. Vídeos, conteúdos, qualquer coisa que me ajudasse a entender como os ricos pensavam e agiam. Uma decisão difícil. Mesmo com essa nova mentalidade, fui praticamente obrigado pela sociedade a fazer faculdade. Naquela época era praticamente impossível sair do ensino médio e dizer que queria empreender. Então escolhi a administração, pois parecia o caminho menos pior e o que mais se aproximava do empreendedorismo. Mas a cada aula me sentia mais desanimado. Aquilo não era o que eu queria. Sentia que estava perdendo tempo, que aquilo não me levaria a lugar nenhum. Eu sabia que daquele jeito não iria enriquecer. No máximo, me tornaria um funcionário começando com 2.000 ou 3.000 reais, e quem sabe daqui a uns anos não subisse para 5.000. Lá no final da vida, com 40 ou 50 anos, estaria ganhando uns 10.000 reais por mês. Como eu sabia que além de não gostar desse trabalho, esse dinheiro não me permitiria enriquecer de fato, tomei uma decisão difícil. Larguei a faculdade. Essa escolha foi como nadar contra a maré, contra o sistema, contra o que todo mundo esperava de mim. Conversei com meus pais e, como era de se esperar, não gostaram muito da ideia. Minha mãe sugeriu que eu tentasse direito ou talvez publicidade. Amigos me chamaram de louco. Parentes disseram que eu me arrependeria. Mas o mais curioso, nenhum deles tinha lido Pai Rico, Pai Pobre. Ninguém ali tinha a mentalidade de uma pessoa rica, e muito menos era rico de fato. Eles não enxergavam com os mesmos olhos que os meus. Para ser sincero, era difícil ter credibilidade, porque mesmo sabendo como os ricos pensavam, eu ainda não era rico. Então, para todo mundo, eu estava apenas desperdiçando uma oportunidade. Mas para mim, continuar naquela faculdade era a verdadeira perda de tempo. Além disso, observava os empresários mais bem-sucedidos da minha cidade, e a maioria nunca tinha feito faculdade. Lá estava eu, sozinho, contra o sistema, com todo mundo dizendo que eu estava errado, mas não conseguia mais voltar atrás. Minha mentalidade tinha mudado e eu não conseguia mais aceitar o caminho tradicional. Meus primeiros passos como empreendedor. Com essa nova visão, sabia que a melhor forma de enriquecer era ter meu próprio negócio, fazer o dinheiro trabalhar para mim. Mas logo percebi um pequeno detalhe muito importante. Uma coisa é você saber que empreender é o melhor caminho para enriquecer. Outra coisa é você ter sucesso empreendendo. Então, decidi testar essa mentalidade dos ricos e comecei a empreender. Meu primeiro negócio foi vender relógios no Mercado Livre. Juntei um dinheirinho e comprei 8 relógios no atacado. Era o que podia comprar na época. Comprei também um curso sobre como vender no Mercado Livre e comecei a aplicar o que aprendia. Eu achava que ia estourar de vendas, que logo teria que alugar um barracão para guardar todos os meus relógios. Doce ilusão. Até fiz algumas vendas, mas logo percebi que só o conhecimento de Pai Rico, Pai Pobre, apesar de transformador, não era suficiente para me fazer deslanchar financeiramente. Entendi que o caminho da prosperidade é mais complexo do que apenas mudar a mentalidade. Não basta saber como os ricos agem. Existem muitos outros fatores, bloqueios internos, crenças escondidas, coisas que nem percebemos que carregamos e que travam nossa prosperidade sem que saibamos. Mesmo assim, continuei tentando.
Estudava, aplicava, quebrava a cara, começava de novo, cada hora em um negócio diferente. Era um processo constante de tentativa, erro e aprendizado. Quando as coisas começaram a dar certo. Com 22 anos, depois de muito estudar, comprei alguns treinamentos de vendas pela internet. Comecei a trabalhar como afiliado, divulgando produtos de outras pessoas. Foi aí que finalmente comecei a fazer dinheiro e senti o gostinho da prosperidade. Confesso, o processo até chegar nesse ponto foi difícil. A cada dia sem ganhar nada, mais as pessoas duvidavam da minha escolha de ter largado a faculdade. Lembro bem dos meus pais perguntando: "E aí, os negócios estão dando certo?" E eu respondia: "Está indo." Mas na verdade ainda não tinha ganhado nenhum real. Porém, depois de muito esforço, muitas tentativas, testes e estudos, comecei a fazer um dinheiro legal. Estava ganhando mais do que qualquer um dos meus amigos da escola, inclusive os que sempre tiravam as melhores notas. Ver isso acontecer foi um sinal para mim. Finalmente estava colhendo os frutos do que tinha aprendido com tantos livros. Quando o corpo grita. Não sei exatamente o porquê, mas comecei a desenvolver um problema de pele, uma coceira intensa pelo corpo todo que incomodava demais. Às vezes era tão forte que não conseguia dormir. Para você ter uma ideia, ia para o banho, deixava a água bem quente e fazia cair direto onde coçava. Aquilo era extremamente prazeroso na hora, mas depois minha pele ficava toda detonada. Fui a vários médicos, usei pomadas, remédios, corticoides, gastei um bom dinheiro, mas nada resolvia. Era como se meu corpo estivesse tentando me dizer algo que eu ainda não conseguia entender. Quando tudo começa a dar errado. E não foi só o corpo, meu negócio também começou a desandar. As vendas caíram, o dinheiro que antes entrava parou de vir. A cada mês o buraco aumentava. Tentava manter a calma, mas a pressão só crescia. Comecei a me sentir nervoso, ansioso, irritado. Estava repetindo o padrão dos meus pais, altos e baixos. Meu relacionamento, que já não era dos mais saudáveis, também começou a pesar. Tinha dificuldade de ser eu mesmo. Sentia que precisava pisar em ovos o tempo todo. Quanto mais as coisas desmoronavam, mais buscava soluções rápidas. Tentava criar novos negócios para fazer dinheiro rápido, mas nada funcionava. Era como se tivesse perdido o toque. Estava travado, preso, sem direção. E o dinheiro cada vez mais escasso, e eu cada vez mais desesperado. Cheguei a vender o carro para tentar respirar um pouco, mas com tão pouco entrando, o dinheiro do carro logo acabou. A vergonha de voltar para a casa dos pais. Até que chegou um momento em que não havia mais saída. Precisei voltar para a casa dos meus pais, e essa decisão foi uma das mais dolorosas que já tomei. Tive que assumir para mim mesmo, eu falhei. Sentia vergonha. Vergonha das pessoas saberem. Vergonha de imaginar meus pais tendo que explicar para os outros. Ele voltou para casa. Me sentia um símbolo de fracasso, como alguém que não conseguiu se sustentar, como alguém que desapontou todo mundo, inclusive a mim mesmo. Quando tudo desmorona de vez. Logo depois de voltar para casa, meu relacionamento acabou. Já estava instável e aquela chacoalhada foi o golpe final. A vida parecia desabar de todos os lados. O negócio que não dava mais certo, o fechamento da empresa, as coceiras aumentavam, a vida financeira travada e agora a vida pessoal desmoronando. Eu me sentia pequeno, perdido, sem forças, sem direção. Literalmente voltei à estaca zero. Uma coisa é você morar com os pais aos 20 ou 22 anos, quando está começando a vida. Outra coisa é voltar para a casa dos pais com 27 anos e sem dinheiro. Confesso, é complicado. Mas hoje vejo que isso fez parte do meu processo de evolução. O ponto de virada, quando tudo começou a mudar. Chegar de volta na casa dos meus pais foi duro. Estava sem dinheiro, sem relacionamento e com problemas de saúde que pareciam não ter solução. Mas como sabemos, a casa dos pais é um porto seguro, e foi isso que ela se tornou para mim. Sem a pressão do aluguel, das contas, do mercado, sem o peso de ver meus negócios afundando, sem o relacionamento onde precisava pisar em ovos, finalmente pude respirar. Comecei a me reorganizar mentalmente. Aos poucos minha saúde foi melhorando, minha pele já não reagia da mesma forma e comecei a me sentir mais eu mesmo outra vez. Ali, sem pressão externa, fui me reconstruindo por dentro. Foi nesse processo que algo muito importante aconteceu. Conheci a mulher que hoje é minha esposa. Uma mulher incrível que acreditou em mim, mesmo quando não estava no meu melhor. Ela fez parte da minha virada de chave, sem dúvida nenhuma. Ter um relacionamento saudável, equilibrado e leve foi uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida. Muita gente não prospera por causa do relacionamento que tem. Obviamente não é o único motivo, mas nos capítulos seguintes vou te mostrar com profundidade como isso interfere. O acesso a conhecimentos que ninguém ensinava. Quando me reorganizava, comecei a ter acesso a um tipo de conhecimento que não estava nos livros tradicionais. Não era o que se aprendia nos best-sellers que todo mundo lê,
Era algo mais profundo, mais oculto. Livros pouco conhecidos, muitos nem traduzidos para o Brasil, que falavam sobre prosperidade de um jeito completamente diferente. Revelavam alguns segredos da elite. Vou revelar tudo aqui. Era como se tivesse encontrado uma parte do mapa que ninguém estava olhando. Esses materiais misturavam estratégias de negócios com entendimentos mentais e energéticos sobre como o dinheiro realmente flui. Foi nessa época também que mergulhei de cabeça nos ensinamentos de um mentor que admiro muito, Hélio Couto. Assisti mais de 70 palestras dele e continuo assistindo. Li seus livros e a cada nova aula parecia que minha mente expandia ainda mais. Comecei a entender como a realidade funciona, como energia, mente e dinheiro estão todos interligados e como a maioria das pessoas vive presa em crenças que bloqueiam sua prosperidade sem nem perceber. A estratégia que mudou o meu jogo. Juntei tudo o que já sabia dos livros que tinha lido, desde Pai Rico, Pai Pobre, o que aprendi com Hélio Couto, o conhecimento raro desses livros americanos e toda a minha experiência de vida. Então, comecei a aplicar. A virada. Nessa época, estava vendendo seguros, principalmente seguro de automóvel. Era o que me dava, no mínimo, algum sustento, algo entre R$1.000 a R$3.000 por mês. Mas eu sabia, aquilo não me levaria à verdadeira liberdade financeira. Quando comecei a aplicar tudo o que havia aprendido, as coisas começaram a acontecer de um jeito surreal. Saí de ganhar R$2.000 por mês com seguros para, no mês seguinte, faturar mais de 30 mil. No auge do meu negócio anterior, o máximo que tinha feito era 12 mil ou talvez 15 mil de faturamento, mas agora eram 30 mil, e o melhor, de lucro. E não foi sorte, foi o resultado de aplicar o conhecimento certo, da forma certa, e estar desbloqueado financeiramente. Por que você deve ler este livro até o fim? Depois de tudo que vivi, posso te dizer uma coisa com total certeza. Sei o que é sofrer pela falta de dinheiro. Sei o que é vibrar na escassez. Sei o que é dar um passo para trás. Sei o que é querer prosperar, mas sentir que tudo trava, que nada anda. Também sei o que é estudar demais, consumir conteúdo sem parar, ler livros e mais livros, ver vídeos, fazer cursos e mesmo assim não conseguir sair do lugar. Às vezes o excesso de informação atrapalha, a gente se perde no meio de tanta coisa e não consegue focar no que realmente faz a diferença. Foi exatamente por ter vivido isso tudo que escrevi este livro. Aqui não vou te dar qualquer conhecimento, não vou te encher com frases motivacionais ou conceitos vazios que nem eu mesmo aplico. Vou te entregar o que realmente funciona e o que mudou minha vida. Já li muita coisa, vi muitos vídeos, investi em mentorias caras, tentei vários negócios, mas existem alguns conceitos, algumas práticas e alguns segredos específicos que foram os responsáveis por me tirarem de R$2.000 por mês para mais de 30 mil. É isso que quero te entregar aqui. Se você já leu muito, ótimo, mas dê uma chance. Talvez você já tenha lido vários livros e assistido vários vídeos, e quando estiver lendo algum capítulo pode pensar: ah, eu já sei isso, já li vários livros sobre prosperidade, já sabia disso. Eu também pensava assim, mas te faço um pedido sincero, dê uma chance. Leia este livro até o fim. Mesmo que no começo você ache que já viu algo parecido, não deixe o ego da sabedoria te enganar, porque o que vou te mostrar aqui, o jeito que vou te mostrar, você não encontra nos best-sellers famosos, você não encontra facilmente em lugar nenhum. Não estou dizendo que tudo aqui é 100% inédito, mas posso te garantir, mesmo que você seja um estudioso, já tenha lido dezenas de livros como eu, tem coisa aqui que vai te surpreender. Tem conhecimento que nunca expliquei em nenhum outro lugar. O que mais quero é que você dê valor para isso, porque o que está aqui é ouro puro. É isso que me fez prosperar. É esse conhecimento que me faz crescer mês após mês. Hoje ganho muito dinheiro, e a cada mês que passa, mais bênçãos e resultados chegam para mim. Vou te ensinar como transformei minha vida nisso. Então, preste atenção em tudo que vou te passar. Não vou guardar esse conhecimento só para mim. Quero dividir isso com você. Quero que você também viva essa transformação. Logo no começo, você vai conhecer um dos segredos mais simples e mais poderosos sobre prosperidade. É algo que a maioria das pessoas ignora completamente, ou, quando ouve falar, é só de forma superficial. Mas acredite, isso muda tudo. Coloquei esse conteúdo logo no início porque sei que, infelizmente, muita gente não tem disciplina para ler até o fim. Porém, tenho fé e acredito que você vai conseguir quebrar esse hábito de não terminar o que começa, e vai conseguir isso através deste livro. Se você quer prosperar de verdade, dê uma chance para este conhecimento. Esqueça tudo o que você já aprendeu.
Foque no que vou te mostrar aqui. Tem coisas que vou te falar que não são sobre aplicar, são sobre entender. Só o fato de entender essas ideias já vai transformar sua forma de pensar. E quando você começar a aplicar o que está aqui, você vai ver a transformação acontecer. Eu vou querer ouvir o seu depoimento, porque sei o que estou te entregando. É o tipo de conhecimento que muda vidas. Eu poderia cobrar bem mais caro por isso, mas escolhi entregar por um preço simbólico, comparado ao quanto de dinheiro você pode fazer depois que aplicar. Vou te passar o que aprendi com Hélio Couto, com livros escondidos no mercado americano, com anos de tentativa, erro e acerto, com mentorias caras, com os mais de 70 livros que li e com toda a minha experiência prática que me fez sair de 2.000 por mês para mais de 30.000. Vai valer muito a pena para você. Então me acompanhe, leia com atenção, absorva e aplique. Vou mudar a sua vida. Agora vamos, de uma vez por todas, encher a sua vida com dinheiro e prosperidade de todos os lados.